Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Pauta. Episódio hoje de número 20. A temática do nosso programa será sobre pacientes COVID e a saúde vascular. Para poder conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o presidente da Regional Ceará da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, o Dr. Edson Andrade. Dr. Edson, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Argolo. Eu que agradeço, fico muito feliz e honrado em poder participar dessa edição do Saúde em Pauta, do Jornal do Médico, e poder trazer um pouco sobre os nossos conhecimentos em cirurgia vascular para os nossos colegas da área de saúde e também para a população em geral. Maravilha, doutor. Muito obrigado. Doutor, a pandemia ela trouxe inúmeros problemas, né, na saúde dos pacientes, no sistema de saúde, e muitas pessoas elas acabaram ficando confinadas em casa e, naturalmente, elas acabaram ficando sedentárias. E isso fez com que ocasionasse alguns problemas de saúde, né? Qual foi o impacto da COVID em cima desses pacientes com relação às doenças vasculares? É fato que, em virtude da necessidade do isolamento social, uma grande parte da população precisou e necessitou um maior tempo de repouso em casa, reduzindo atividades físicas e levando com isso ao sedentarismo. O sedentarismo, por si só, ele favorece, principalmente naqueles pacientes que apresentam outras doenças associadas e que apresentam fatores de risco, favorece a ocorrência de algumas doenças, entre elas algumas doenças graves, como, por exemplo, a trombose venosa profunda. É importante ficar claro que, especificamente, somente o fator do sedentarismo, ele em si ele não vai causar a trombose venosa, tá? O que acontece? Se o paciente tem uma predisposição para a trombose, a presença do sedentarismo, por levar a uma diminuição da utilização da musculatura e, consequentemente, do bombeamento do sangue dentro dos vasos sanguíneos, mais especificamente os vasos sanguíneos que estão dentro dos músculos, isso favorece que essa estase venosa, esse sangue que corre, que navega mais devagar, permite e favorece que haja a formação de coágulos ali dentro e, consequentemente, a trombose venosa profunda. Claro, outros sintomas, por exemplo, aqueles pacientes que apresentam varizes, que fazem tratamento por doença venosa, esses pacientes também sentiram um pouco mais, né? Sintomas de dor, cansaço, peso, que são sintomas típicos de varizes nos pacientes que apresentam essas doenças. Perfeito, doutor. Eu queria que o senhor explicasse um pouco a relação dos pacientes COVID, né, eles serem propensos a formarem coágulos e tromboses. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais essa relação. Isso é um dado e uma informação extremamente interessante, tá? E muito útil, não só para a população geral, mas também para todos os colegas da área de saúde, que é o fato de que a infecção causada pelo coronavírus, ele gera no organismo uma verdadeira tempestade inflamatória. Então, ele causa um processo inflamatório dentro, na verdade, de todo o organismo e leva à produção de uma série de substâncias que são substâncias que favorecem a formação de coágulos. E esses coágulos que se formam, eles podem acontecer em vários locais. E isso, ao longo, na verdade, desses meses em que a gente vem acompanhando um pouco sobre o COVID, nós já tivemos diversos estudos, alguns publicados no Brasil, mas muitos trabalhos publicados principalmente fora, na Europa e nos Estados Unidos, mostrando essa associação e essa relação. E o que acontece? Principalmente nos pequenos vasos, e é o que acontece, sabidamente acontece dentro dos pequenos vasos, nos pulmões dos pacientes que são comprometidos com o COVID, acontece a formação de pequenos coágulos lá dentro. E isso leva à formação da doença e o desenvolvimento de muitos dos sintomas respiratórios. Mas esses coágulos, eles também podem acontecer em vários outros locais. Pode acontecer na pele, pode acontecer em vasos maiores, como os vasos dos membros inferiores, e em diferentes órgãos também. Perfeito. Então, é uma situação que realmente tem que ter uma preocupação a mais, né, doutor? Eu queria que o senhor explicasse um pouco da trombose venosa profunda, né? E a sua relação com a COVID-19.
A trombose venosa profunda, ela nada mais é do que a formação de trombos, ou seja, a formação de coágulos dentro das veias, tá? Independente de onde ela aconteça. Se aconteça nas veias profundas dos membros inferiores, dos membros superiores, no abdômen, nós consideramos. Habitualmente, a gente usa essa denominação para falar da formação de trombos e coágulos que acontecem dentro dos membros inferiores. Por quê? Porque é lá onde acontece a maioria dos casos, em mais de 90% das vezes, tá? E o que acontece é exatamente esse processo inflamatório, a geração de todas essas substâncias que favorece a formação desses coágulos. Então, a doença, por si só, favorece a ocorrência e a formação desses trombos. Mas outros fatores a gente leva em consideração. Por exemplo, aqueles pacientes que estão em formas graves, por exemplo, os pacientes que estão internados em UTI, esses pacientes são pacientes acamados. Então, são pacientes que não se movimentam. E o fato de estarem acamados, por si só, não utilizar e não movimentar a musculatura, entra naquele aspecto que a gente havia comentado há pouco, que é a estase venosa, ou seja, a estase sanguínea. O sangue navegando de forma mais lenta dentro do vaso sanguíneo, e isso favorece a trombose. Então, a associação desses fatores leva à ocorrência da trombose. Então, a trombose seria exatamente isso. Coágulos que se formam dentro dos vasos e, consequentemente, levando a sintomas e levando a complicações a depender de onde esses coágulos se formam, tá? Mas na grande maioria das vezes, falou-se em trombose venosa profunda, a gente imagina a formação de coágulos dentro das veias dos membros inferiores. Certo, certo. Perfeito. Doutor, qual é o perfil das pessoas que têm mais chances de desenvolver varizes e quais os riscos de não tratá-las? Tá. Bom, as varizes, elas acontecem com maior frequência em pacientes que são obesos, eles são mais frequentes no sexo feminino, porque existem fatores hormonais que estão associados. Um outro fator extremamente importante é o componente genético. Então, a associação com a hereditariedade, ou seja, o componente genético é muito comum a paciente que vem, tá, eu herdei isso da minha mãe tem muitas varizes, a minha avó, meus avós têm bastante varizes. Tá? Então, o componente genético é um outro fator muito importante também. O sedentarismo favorece a ocorrência do surgimento dessas varizes, mas os principais fatores são esses. A obesidade, o sexo feminino, alguns fatores posturais, tá? A ortostase, então pacientes que ficam muito tempo de pé ou sentados na mesma posição também favorece a ocorrência das varizes. E tem algumas outras causas que são menos comuns, mas que são causas secundárias, como, por exemplo, a trombose venosa. Então, o paciente que tem trombose venosa profunda, uma das sequelas, ou seja, do que a gente observa na evolução desses pacientes a longo prazo, é o que a gente chama de insuficiência venosa crônica, que é a síndrome pós-trombótica. E uma das consequências dessa trombose é o desenvolvimento de veias e varizes bem calibrosas nos membros. Ah, perfeito. Então, doutor, é sempre recomendável fazer um check-up vascular, né? Eu queria que o senhor falasse da importância de fazer um check-up vascular como forma de prevenção das doenças vasculares. Esse é um tema extremamente interessante, viu, Agolo? Muito importante. A própria Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ela criou um protocolo, tá, onde existem alguns programas de check-up vascular dentro da cirurgia vascular, entre eles envolvendo a trombose venosa profunda, mas também outras doenças como o aneurisma de aorta, a estenose de artérias carótidas, o pé diabético, a doença arterial obstrutiva periférica, que é a formação de placas dentro das artérias, que acontece nos pacientes que são coronariopatas, cardiopatas, mas também o da trombose venosa profunda, tá? Então, esse check-up seria uma forma de, naqueles pacientes que apresentam fatores de risco, a gente conseguir identificar isso de forma mais precoce. Então, a presença de um mínimo achado ou a presença de história familiar, fatores associados, presença de fatores de risco, isso daí deveria levar o doente a procurar de forma eletiva um acompanhamento com o cirurgião vascular para que seja feita uma investigação dos riscos e um diagnóstico precoce da doença, caso a doença já esteja instalada. Perfeito. E na pandemia, né, muitos pacientes, muitas pessoas, elas acabaram ficando com medo de manterem o atendimento médico. E a gente sabe, realmente é preocupante, já que a pandemia da Covid ela continuou, embora que aqui no estado do Ceará há uma outra situação, né,
os casos realmente diminuíram, mas é possível, doutor, mesmo com a pandemia em curso, os pacientes manterem os seus atendimentos para poder a saúde vascular ficar em dia? Eu diria não só que ela é possível, mas eu diria que é necessário, tá? Porque algumas doenças vasculares, elas necessitam de diagnóstico precoce e necessitam de tratamento do momento adequado. Caso isso não aconteça, esses pacientes estão sob um risco aumentado de complicações sérias, inclusive de morte. E isso a gente observou com uma certa frequência durante a pandemia, a não procura pelo atendimento de saúde de alguns pacientes pelo receio do Covid. E, assim, é fato que a exposição, que a procura ao serviço de atendimento médico, ela aumenta muito as chances de exposição ao Covid. Só que alguns fatores precisam ser levados em consideração, especificamente de algumas doenças, para evitarem maiores complicações. Um exemplo disso é a trombose venosa. Então, se o paciente tem sintomas de trombose venosa, ele não pode postergar a procura ao atendimento médico, seja numa unidade hospitalar, seja no consultório médico, tá? Porque o não tratamento da trombose venosa leva a complicações graves, como, por exemplo, a embolia pulmonar. E a embolia pulmonar pode levar à morte, tá? E dentro da saúde vascular, existe uma série de doenças em que se encaixam nessa situação que precisam do tratamento. Eu vou te dar um relato do que aconteceu um pouco no serviço público, tá? Então, a gente sabe que pacientes que são diabéticos, eles têm uma entidade que a gente chama de pé diabético. São uma série de alterações que acontecem nos membros inferiores, na extremidade, no pé desses doentes, que levam a riscos de complicações vasculares. Entre essas complicações, a ocorrência de infecção. A gente sabe que a infecção que acontece no pé de um paciente que tem diabetes, no pé diabético, é uma infecção que evolui de forma muito rápida. E se ela não for tratada imediatamente, algumas vezes somente com antibiótico e muitas vezes com a necessidade de cirurgia para retirar aquele foco de infecção, se ele não for tratado no tempo correto, postergar isso por poucos dias pode significar um aumento e uma disseminação dessa infecção e a perda do membro, a necessidade de amputação ou mesmo a sepse, uma infecção generalizada. E outras doenças vasculares, como o aneurisma de aorta, que se não tratado no momento correto, pode romper e levar à morte dos pacientes. Então, é fato que a pandemia trouxe uma certa dificuldade com relação a isso, tá? Então, a gente entende a não procura por parte dos pacientes, mas é importante deixar claro que doenças como o pé diabético infectado, a trombose venosa, o aneurisma de aorta, a isquemia, que é a diminuição da circulação nos membros inferiores, devem sim levar o paciente a procurar. Se não, pronto atendimento, pelo receio do contato com o paciente COVID, procurar necessariamente um atendimento num consultório médico. Perfeito, doutor. Ótimos esclarecimentos e um bom alerta à nossa população para elas poderem terem coragem, né? Terem a confiança de que é possível, sim, continuar mantendo a sua saúde em dia, mesmo com a pandemia em curso. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouco que, pós-quarentena, o que mudou na especialidade para vocês? O que mudou no dia a dia? Eu te diria que mudou um pouco com relação ao perfil dos pacientes que têm procurado a gente, né? Então, a cirurgia vascular, ela é uma especialidade muito ampla. Então, a gente trata de tudo. A gente trata de doenças do sistema arterial, trata de doenças do sistema venoso. Então, isso envolve tanto doenças e patologias que são eminentemente estéticas, aquelas varizes estéticas, aquelas varizes que têm um aspecto um pouco mais estético, né, onde a gente faz o laser, a escleroterapia, como a gente trata doenças graves como o aneurisma que o paciente, se não tratado, o paciente pode evoluir à morte, né? Então, eu te diria que, nesse momento, hoje, houve uma certa mudança do perfil. Aqueles pacientes que tratam doenças estéticas têm procurado menos nesse momento inicial. Somente aqueles pacientes com doenças mais graves têm procurado no consultório. E mudou um pouco também do perfil com relação aos pacientes com trombose venosa, tá? Eu vou voltar mais uma vez ao assunto pelo seguinte dado. A gente sabe, isso a gente viu que saiu na mídia durante esse período, da necessidade do uso de anticoagulantes naqueles pacientes para prevenir trombose. Isso acabou levando uma corrida de muitos pacientes às farmácias
comprando medicamentos anticoagulantes, o que não deve ser feito de forma alguma, porque esses medicamentos, apesar de diminuir as complicações de trombose nos pacientes com Covid, eles têm os seus riscos, eles causam sangramento cerebral, causam sangramento no intestino, no estômago e outras formas de sangramento, tá? Então, o que a gente tem observado é uma incidência aumentada também de trombose nos pacientes que receberam altas, ou seja, que estão no pós-Covid. Então, mesmo tendo saído do hospital ou que tiveram a sua doença, já a doença debelada e tratada, não são mais pacientes sintomáticos para a Covid, esses pacientes têm evoluído com essas complicações. E são pacientes que têm procurado com certa frequência o consultório médico. Perfeito, doutor. Perfeito. Doutor, eu queria falar agora um assunto com o senhor, que é um assunto muito sério, que é a respeito da desinformação e as fake news. Com a pandemia, né, as notícias falsas, elas têm aumentado de uma maneira muito exponencial e isso tem causado certos transtornos tanto para vocês, profissionais de saúde, o sistema de saúde e até mesmo alguns pacientes que pode até fazer o uso da automedicação, que é completamente condenável. Eu queria que o senhor falasse a respeito a que se deve o aumento tão grande, né, das fake news e como que nós poderíamos fazer para poder ajudar a população e todo o contexto de saúde para poderem fugir da desinformação. E isso a gente, infelizmente, tem observado em todas as esferas, né? Isso a gente vê praticamente todos os dias, seja na saúde, seja no esporte, seja na política, na economia, a gente tem visto isso com bastante frequência. E na saúde, realmente, de fato, não é diferente. Então, a gente tem visto algumas sugestões e propostas de tratamento para doenças vasculares, para tratamento, por exemplo, de varizes. Vamos usar medicamentos tópicos fumados que vão fazer suas varizes desaparecer, ou outros tratamentos mirabolantes. E aí entra a questão também da disseminação dessa informação falsa, a informação do uso do anticoagulante nesses pacientes. Então, a gente tem reforçado bastante isso daí, porque os pacientes procuram as farmácias para tentar comprar medicamentos anticoagulantes sem saberem do risco que estão correndo de sangramento, e é um risco grave, de graves complicações por conta disso aí. Então, a gente lamenta e o objetivo, na verdade, é tentar levar a melhor informação de forma mais clara e mais simples para toda a população de um modo geral, para evitar exatamente esse tipo de tratamento indevido, tá? E as complicações relacionadas com isso. Por isso, eu recomendo, evitem a automedicação. Evitem a automedicação. Qualquer dúvida que houver, procurem um atendimento médico. A gente tem visto um pouco, algo diferente um pouco na medicina, que é a telemedicina, né, que até então não estava autorizado, e já houve uma mudança durante esse período da pandemia. Então, estou com receio de procurar um atendimento médico pessoal, para não ter contato com pacientes que possam eventualmente estar contaminados. Existe a telemedicina. Então, existem todas as formas possíveis de um atendimento médico e de buscar a informação correta. Então, evitem a automedicação. Perfeito, doutor. O alerta não poderia ser melhor. E sempre que a gente também tem que recomendar para as pessoas chequem as informações. Se sair alguma notícia sobre saúde, o que quer que seja, cheque a informação, procure saber de onde sai essa informação e vá nos órgãos oficiais, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, as próprias entidades médicas, né, de especialidade, a própria especialidade de angiologia e a cirurgia vascular tem um site com todas as informações e cheque as informações, que o uso da automedicação pode levar até o óbito, né? Enfim, checar a informação é sempre mais do que necessário, é uma obrigação. Bom, doutor, a pandemia ela está no seu curso, né? A gente está um pouco próximo do final, enfim, a vacina está batendo na porta, mas, enfim, o que o senhor acha, né, que vai acontecer no pós-pandemia, na sua especialidade, o que deve acontecer no comportamento dos profissionais de saúde, na própria população de modo geral? E eu, quando falo do sistema de saúde, eu me refiro tanto no sistema de saúde público, quanto também no sistema de saúde suplementar. Quais mudanças e legados que você acha que a pandemia vai deixar de ensinamento? É fato que a pandemia veio abrir os olhos de muitas pessoas, né? Não só das autoridades, de políticos, dos órgãos competentes, do que realmente é a nossa saúde hoje no Brasil, não só aqui no Ceará,
mas em todo o país, e do quanto, na verdade, a saúde precisa de investimento e precisa de um olhar, de uma atenção especial. A nossa realidade nos serviços públicos, ela, infelizmente, ela é desanimadora, né? Então, em muitos dos serviços. Então, a gente vê como a ocorrência da pandemia uma forma de abrir os olhos daquelas pessoas competentes, daquelas autoridades, para que a gente possa destinar um pouco mais de tempo e atenção para isso daí. E uma coisa interessante que eu sempre falo, que eu comento, na verdade, com os colegas, um legado que a pandemia, na verdade, trouxe para todos nós, o hábito, na verdade, de higiene, né? Que é uma coisa que nem sempre a gente tem, de estar sempre lavando as mãos, de sempre higienizar, né? Do cuidado em pegar aquilo, em tocar aquilo. Então, eu acho que isso é um outro legado que a pandemia veio trazer para a gente também, né? E que isso, na verdade, a gente possa manter e possa perpetuar, lógico, na verdade, no futuro, nos anos que vão de vir. Perfeito, doutor. Perfeito. Realmente, acreditamos que a gente vai sair melhor do que entramos nessa pandemia, né? E se Deus quiser, a vacina vai sair e a gente vai poder ficar mais tranquilo, né? Mas realmente deixou muitos ensinamentos, principalmente nessa questão de higiene. Hoje está todo mundo mais preocupado com os hábitos, né, de higiene, o uso de álcool gel, e realmente isso aí com certeza irá ficar como legado. Doutor, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Eu agradeço muito a sua participação e eu deixo um espaço para o senhor poder fazer as suas considerações finais. E esse mês é o dia do cirurgião vascular, dia do angiologista, e o senhor também poder fazer as suas mensagens de cumprimentos aos especialistas. Mais uma vez, eu queria te agradecer, Argolo, pela oportunidade que o Jornal do Médico está proporcionando, de que a gente possa fazer atividades, na verdade, como isso. Eu queria te parabenizar. Então, esses eventos, tudo isso, na verdade, que você faz, eu acho que é extremamente importante, não só para nós da área de saúde, mas para a população de um modo geral, poder proporcionar, levar conhecimento e entendimento para todas as pessoas e para a população de um modo geral, né? Além disso, eu queria reforçar mais uma vez algo que a gente vem insistindo, na verdade, bastante, que é transmitir, na verdade, essa mensagem para o público de um modo geral, da importância de procurar o atendimento médico. Infelizmente, nós vimos muitos pacientes chegando já de forma grave, pacientes com complicação de embolia pulmonar por conta de complicações de trombose venosa profunda ou outras complicações infecciosas, como a gente já comentou aqui, e pedir para que essas pessoas procurem o médico no momento correto, sempre que for preciso, procurem os hospitais, procurem as unidades de saúde, procurem os consultórios médicos para que possam, na verdade, ter acesso a uma informação adequada e o tratamento adequado no momento correto, tá? De fato, a nossa especialidade aniversaria, né, nesse mês, então eu queria aproveitar e transmitir para todos os meus colegas de especialidades, angiologistas e cirurgiões vasculares, né, que aqui em Fortaleza fazem um grupo considerável e que proporcionam trazer saúde, conhecimento e um bom atendimento para a nossa população daqui de Fortaleza. Maravilha, doutor. Obrigado pelas suas considerações finais. Bom, e assim nós terminamos mais uma edição do Saúde em Pauta, o programa de entrevistas do Jornal do Médico, sempre com renomados especialistas das áreas de medicina e saúde. Agradecemos mais uma vez a presença do nosso presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a Regional do Ceará, doutor Edson, muito obrigado. Agradecer também a audiência do nosso público. E se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe com seus contatos. E lembre-se, use máscara. Até o próximo episódio.